Meu marido perdeu o emprego e enquanto eu fazia de tudo para sustentar a casa, senti que também esperavam que eu continuasse bancando meu enteado, que sempre me tratou como uma estranha. Mas tudo começou a dar errado quando, exausta e passando fome, me recusei a dividir minha última refeição com ele e mandei que culpasse o pai pela situação. Achei que finalmente estava colocando meus próprios filhos em primeiro lugar, mas cada decisão que tomei depois só piorou ainda mais as coisas. Agora meu casamento acabou, meu enteado me odeia e percebo tarde demais que deixei o ressentimento destruir tudo ao meu redor. Eu, mulher de 33 anos, moro com meu marido de 37, nossos 2 filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 5. Até pouco tempo atrás também morava conosco meu enteado, Jay, de 16 anos. Sou casada com meu marido há quase 10 anos, mas Jay nunca fez realmente parte da nossa casa até 2 anos atrás, quando a mãe dele foi presa por posse de drogas e colocar uma criança em risco. Antes disso, ele só vinha nos visitar em fins de semana alternados e deixava muito claro que não queria estar na nossa casa. Sempre preferiu a mãe e vivia reclamando de tudo para ela, desde a forma como eu cozinhava até o fato de fazermos ele ajudar nas tarefas domésticas. Eu tentei. De verdade. Tratei Jay como se fosse meu próprio filho. Mesmo quando ele me tratava com frieza, eu comprava presentes de aniversário. Incluía ele nos passeios da família e até faltava ao trabalho para ir aos eventos da escola quando a mãe dele não aparecia. Nunca recebi um único obrigado. Uma vez ele disse ao meu marido que eu era apenas a mulher que mora aqui. Quando a mãe dele foi presa, conseguimos a guarda total por padrão. Foi aí que tudo mudou. Ele deixou de ser um garoto que aparecia apenas nos fins de semana e passou a morar conosco em tempo integral. E não foi fácil. Desde o começo ele parecia carregar um enorme ressentimento, como se a simples existência da nossa família fosse um castigo para ele. O tribunal recomendou terapia, mas depois de 3 sessões ele se recusou a voltar. Meu marido, tentando evitar conflitos, não insistiu. Sendo sincera, Jay nunca se integrou de verdade. Ficava isolado no quarto, só descia para comer e agia como se tudo o que fazíamos fosse um incômodo. Repetia o tempo todo que queria voltar para a mãe, mesmo ela só tendo direito a visitas supervisionadas. Eu entendo que foi difícil. A mãe dele destruiu a própria vida, e ele perdeu justamente o pai com quem tinha mais vínculo. Mas em vez de tentar se adaptar, passou a descontar o ressentimento em todo mundo. Até 4 meses atrás estávamos conseguindo nos manter financeiramente. Meu marido era o único que trabalhava em tempo integral, enquanto eu fazia um trabalho de meio período e cuidava da casa e das crianças. Quando ele perdeu o emprego, no começo fui compreensiva. Perder o trabalho é difícil. Mas 2 meses se passaram e ele mal enviava currículos. Dizia que não ia virar atendente de lanchonete e alegava que estava aproveitando esse tempo para cuidar da casa e das crianças. Só que não cuidava. A louça acumulava, a roupa transbordava do cesto, e eu continuava trabalhando meio período enquanto fazia praticamente 90% de todo o serviço doméstico. Eu disse que ele precisava levar a situação a sério. Estávamos atrasando as contas. Falei claramente que quando a reserva financeira dele acabasse, se continuasse se recusando a trabalhar, eu não usaria meu salário minúsculo para sustentar nem ele nem Jay. Isso gerou uma discussão enorme. Ele me acusou de não me importar com o filho dele. Eu respondi que me importava, mas que nossos filhos vinham em primeiro lugar e que se ele se recusava a sustentar o próprio filho, não era minha responsabilidade resolver isso. Algumas semanas atrás, a reserva dele finalmente acabou. Ele começou a depender da mãe para trazer compras de mercado, praticamente só para ele e para Jay. Enquanto isso, eu usava cada centavo que ganhava para manter a luz acesa e alimentar nossos filhos. Também não estava vivendo no luxo. Em alguns dias eu simplesmente deixava de comer para garantir que as crianças tivessem comida. Felizmente, elas recebem refeições gratuitas na escola, mas as noites e os fins de semana eram muito difíceis. Foi então que tudo explodiu. Em uma tarde, eu tinha acabado de voltar do trabalho. Estava tonta e não comia desde o dia anterior. Finalmente preparei algo simples para mim, apenas um sanduíche e uma xícara de chá. Sentei à mesa e já estava na metade da refeição quando Jay desceu. Ele olhou para o meu prato e perguntou: "Posso comer um pouco disso?" Eu disse que não. Não porque estivesse sendo cruel, mas porque eu precisava daquela comida. Sentia que ia desmaiar. Expliquei que toda a comida que eu tinha comprado já estava separada para as refeições das crianças e que aquilo era tudo que restava para mim até o próximo pagamento. Mas Jay não desistiu. Primeiro começou a reclamar, depois passou a implorar. Disse que estava há dias sem comer. Disse que era injusto. Disse que eu estava deixando ele passar fome de propósito. Eu estava exausta. Estava com raiva. E sinceramente perdi o controle. Eu disse: "Está com fome? Então pede comida para o seu pai. Ele é quem está sentado sem fazer porcaria nenhuma enquanto eu me mato para manter esta casa funcionando. Eu não sou responsável por você. Tenho 2 filhos para alimentar. Se você está com fome, a culpa é do seu pai, não minha." Ele ficou completamente paralisado. Não sei se foi porque, pela primeira vez, eu falei em voz alta tudo o que estava guardando havia meses ou porque parei de amenizar as palavras. Ele não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora. Mais tarde naquela noite, meu marido veio tirar satisfações. Disse que Jay havia contado tudo e perguntou como eu podia ser tão cruel. Lembrei que tínhamos combinado que quando a reserva financeira acabasse, eu não sustentaria mais nem ele nem o filho dele, a menos que ele também contribuísse financeiramente.
Ele deu de ombros e disse que estava tentando, mas que ninguém estava contratando. Perguntei para quantas vagas ele tinha se candidatado naquela semana. Ele não soube responder. No dia seguinte, a mãe de Jay apareceu. Ela tinha uma visita supervisionada marcada, mas apareceu com comida de fast food, mandou Jay arrumar algumas roupas e disse que só ia levá-lo para sair um pouco. Antes de ir embora, olhou diretamente para mim e disse: "Você vai ficar linda no tribunal, deixando passar fome uma criança que nem é sua. Que classe!" Depois olhou para o meu marido e falou: "Você é um fracasso de pai. Não é à toa que ele não quer nada com você." Meu marido não disse absolutamente nada. Ficou parado. Eu pedi que me defendesse. Ele continuou calado. Depois que eles foram embora, sentei na escada e simplesmente fiquei anestesiada. Não estava com raiva. Não estava triste. Só estava esgotada. Mais tarde, naquela mesma noite, meu marido virou para mim e disse: "Você estragou tudo. Não podia simplesmente ter dado uma mordida do seu sanduíche para ele? Agora vamos perder tudo. Perdi meu filho porque você quis provar um ponto. E agora ele foi embora." Depois disso foi para a casa da mãe dele para esfriar a cabeça. Já faz 2 dias que não voltou. Me deixou sozinha com nossos filhos, uma geladeira vazia e o aviso de que talvez percamos a guarda se a mãe de Jay levar as ameaças adiante. Sei que isso parece frio, mas não me sinto culpada. Nem um pouco. Entreguei tudo que tinha emocionalmente, fisicamente e financeiramente. E tudo que recebi em troca foi desprezo. Eu não aceitei esse casamento para virar mártir. Meus filhos vêm em primeiro lugar. Sempre. Quando ele foi para a casa da mãe, eu não fui atrás. Não liguei. Não mandei mensagem. Coloquei as crianças para dormir, limpei a cozinha e fiquei sentada olhando para a prateleira vazia onde costumo guardar comida para os fins de semana. Foi aí que percebi que não tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de continuar presa numa casa onde eu era a única tentando manter tudo de pé enquanto era tratada como a vilã toda vez que dizia algo que ninguém queria ouvir. Na manhã seguinte, precisei faltar ao trabalho porque estava tão tonta que quase desmaiei ao levantar da cama. Passei boa parte do dia deitada no sofá enquanto as crianças assistiam desenhos. Elas perguntaram onde o pai estava. Respondi apenas que ele estava na casa da avó. Não fizeram mais perguntas. No meio da tarde, meu marido finalmente mandou mensagem. Não perguntou se eu estava bem, nem como as crianças estavam. A única coisa que escreveu foi: "A mãe do Jay está falando com um advogado." Eu respondi apenas: "Tá." Então ele começou a mandar vários parágrafos dizendo que eu tinha piorado tudo e que se eu tivesse sido mais compassiva, nada disso estaria acontecendo. Não respondi. Não tinha energia para discutir com um homem adulto que se recusava a alimentar o próprio filho, mas esperava que eu bancasse a salvadora com um salário de meio período. Mais tarde, minha sogra apareceu. Não veio ajudar. Não veio verificar se os netos tinham comido. Veio me dar sermão. Disse coisas como: "Uma mãe de verdade não escolhe quais filhos vai alimentar. E o papel da esposa é apoiar o marido durante as dificuldades." Olhei para ela e respondi: "Se o meu marido se recusa a trabalhar porque acha que servir hambúrguer é humilhante, então ele pode passar fome. E eu não sou responsável por alimentar um adolescente que passou 2 anos me tratando como lixo enquanto o pai dele não faz absolutamente nada." Ela não gostou. Disse que eu era fria e que finalmente entendia porque Jay nunca gostou de mim. Mostrei a geladeira vazia e respondi: "Se você quer que Jay coma, talvez devesse perguntar ao seu filho porque a única pessoa trabalhando nesta casa estava deixando de comer para que os netos não passassem fome." Depois disso ela não disse mais nada. Apenas foi embora. Acho que a realidade finalmente caiu sobre ela. Mais tarde naquela noite, a mãe de Jay mandou mensagem para o meu marido dizendo que não permitiria que Jay voltasse de jeito nenhum, com ou sem visitas supervisionadas, e que estava preparada para levar tudo ao tribunal e nos expor por negligência. Meu marido me ligou. Disse: "Estamos ferrados. Não acredito que você deixou isso acontecer. Eles vão usar o que você disse contra nós." Respondi: "Que usem. Eu mantenho tudo o que falei." Ficamos alguns segundos em silêncio. Então ele disse: "Você não se importa com esta família?" Eu respondi: "Não. O que eu não aceito é você se recusar a ser pai. Não aceito seu filho me tratar como lixo. Não aceito você esperar que outra pessoa resolva sua vida. Eu me importo com nossos filhos terem comida." Só isso. Ele desligou. Não voltou desde então. Passei alguns dias pensando. Não emocionalmente. Praticamente. Fiz as contas. Se eu aceitar a vaga de tempo integral que meu trabalho já me ofereceu várias vezes, meu salário mal consegue cobrir aluguel, contas e mercado. Vai ser apertado. Muito apertado. Mas é possível sobreviver. Enquanto isso, não vejo meu marido disposto a mudar absolutamente nada. Ele está confortável sendo incapaz enquanto outras pessoas consertam a bagunça. A mãe sempre passou a mão na cabeça dele. A ex fazia a mesma coisa. E agora ele esperava que eu também fizesse. Jay aprendeu exatamente a mesma dinâmica. Quando a vida fica difícil, a culpa é da madrasta. Eu estou exausta. Estou com fome. Estou trabalhando. Continuo aparecendo pelos meus filhos. E cansei de ser tratada como errada quando sou a única pessoa nesta situação que realmente está fazendo alguma coisa. O que mais dói não é Jay ter contado tudo para a mãe.
É meu marido dizer que eu deveria simplesmente ter dado uma mordida do meu sanduíche para ele, como se isso resolvesse meses de ressentimento. Um adolescente que se recusa a ouvir qualquer pessoa. Um marido que se recusa a trabalhar. E o fato de que eu mesma estava passando fome. O problema nunca foi uma mordida de comida. O problema é que todo mundo decidiu que eu deveria ser a primeira a me sacrificar, sem reclamar. E quando finalmente disse não, todos agiram como se estivessem chocados. Desde que ele foi embora, a casa está silenciosa. As crianças estão mais calmas. Não andam mais pisando em ovos. Não ouço mais discussões no andar de cima nem um homem adulto suspirando dramaticamente porque precisa esvaziar a lava-louças. Voltei a fazer refeições completas porque não preciso mais dividir comida entre 4 pessoas. Vou dormir cansada, não esgotada. Existe uma diferença. E isso me fez perceber algo que eu não queria admitir. Acho que não quero meu marido de volta. Não enquanto ele não conseguir um emprego. Não enquanto não assumir a responsabilidade pelo próprio filho. Não enquanto continuar esperando que eu carregue tudo sozinha. Sei que a mãe de Jay pode tentar alguma coisa, mas também sei como funciona a guarda. Ela não vai entrar no tribunal com todo o histórico que tem e recuperar a guarda total de imediato. Tudo isso apenas deixou mais claro que Jay não quer morar aqui. E eu não vou obrigar um adolescente a viver num lugar que ele odeia. Se ele ficar com a mãe, isso é um problema entre eles e a vara da família. Cansei de servir de escudo para todo mundo. Hoje meu marido me mandou apenas uma mensagem. É só admitir que você passou dos limites e nós conseguimos consertar isso. Não respondi, porque eu não passei dos limites. Eu quis dizer cada palavra que falei. E se ele quer continuar fingindo que eu sou o problema, então pode continuar exatamente onde está, na casa da mãe dele, comendo a comida dela e sendo o problema dela. Eu disse o que disse. Não pedi desculpas. E não pretendo pedir. Cansei de ser a única adulta dentro desta casa. Comentários do Reddit. Comentário 1. Acho que as pessoas não entendem o quanto é devastador para a alma ser o único adulto funcional em uma casa cheia de gente agindo como se tudo fosse culpa sua. A sua resposta para o Jay foi direta? Foi. Mas não foi cruel. Foi o desabafo de alguém exausta. Pessoas exaustas não têm energia para amenizar as palavras. Dito isso, acho que o Jay também é uma vítima nessa história. Não por sua causa, mas porque ninguém deu a ele uma base estável depois que a mãe foi presa. Ele ficou sem apoio emocional, sem estrutura e com um pai que desistiu no momento em que a vida ficou difícil. A raiva dele estava direcionada à pessoa errada, mas ele continuava sendo um adolescente com fome e negligenciado. Você não está errada por estabelecer um limite, mas ele foi abandonado por todos os lados. O maior culpado aqui é o seu marido. Ele desistiu emocionalmente, financeiramente e fisicamente, e ainda teve a cara de pau de colocar a culpa em você. O próprio filho implorou comida para você porque ele não estava alimentando o menino. Você foi colocada na posição de vilã porque ele é um covarde. Espero que você faça o melhor para você e para seus filhos. E também espero que o Jay receba ajuda. Ele tem apenas 16 anos e está cheio de raiva, mas não foi ele quem criou essa situação. Ele só está vivendo dentro dela. Comentário 2. Não acho que você seja babaca aqui. Também sou madrasta e vou te dizer exatamente o que aconteceu aqui. Isso é o resultado de um pai biológico jogar toda a responsabilidade nas costas da madrasta e depois bancar a vítima quando ela finalmente estabelece limites. Você estava no seu limite, literalmente deixando de comer para que as crianças tivessem comida, e o seu marido achou que o problema era uma mordida de um sanduíche? Não. Isso nunca foi sobre um sanduíche. Foi sobre um homem que deixou de agir como pai e como parceiro no segundo em que perdeu o salário. Você nunca disse para aquele garoto morrer de fome. Você disse, eu não consigo carregar tudo isso sozinha. E, em vez de assumir a responsabilidade, o pai dele preferiu deixar você receber toda a culpa e depois correu para a casa da mamãe quando a situação ficou difícil. Jay foi desrespeitoso com você desde o primeiro dia e sempre a enxergou como inimiga. O pai dele nunca corrigiu isso. Nunca tentou diminuir essa distância entre vocês. E agora quer colocar em você a culpa pelas consequências inevitáveis. Que ele continue na casa da mãe dele. Você já está fazendo o trabalho de 2 pais pelos seus próprios filhos. Você não deve desculpas a ninguém por colocar seus filhos e a si mesma em primeiro lugar. Comentário 3. Tá, mas por que diabos ninguém está falando sobre o quanto o seu marido é passivo? O sujeito simplesmente ficou parado enquanto a ex dele xingava a esposa, a chamava de fracassada e ainda ameaçava levar tudo para o tribunal. Não te defendeu. Não assumiu responsabilidade. Não fez absolutamente nada. Agora está na casa da mamãe, emburrado, tentando fazer você acreditar que foi quem destruiu tudo. Não. O que destruiu tudo foi o orgulho dele. Ele perdeu o emprego, se recusou a aceitar qualquer trabalho porque achava que não era bom o bastante e depois esperou que você sustentasse o estilo de vida acomodado dele. Ele não quer trabalhar servindo hambúrguer? Tudo bem. Então passe fome. É assim que a vida adulta funciona. Sabe quem não pode passar fome? As crianças que você decidiu trazer ao mundo. E delas você cuidou.
Você não as abandonou. Você não inventou desculpas. Você foi direto ao ponto e deixou claro. Se você não alimenta o seu filho, eu também não consigo fazer isso. Sinceramente, espero que você enxergue isso como um sinal verde para ir embora, porque esse homem não é seu parceiro. Ele é um dependente com o ego frágil. E você não precisa criar 3 crianças quando apenas 2 nasceram de você. Boa sorte, Op. Você não é a babaca. E não deixe a culpa reescrever a verdade. Atualização. Bom, sim, as coisas pioraram. Eu sei que no meu post original parecia muito decidida, e naquela época eu realmente acreditava em cada palavra que escrevi. Meu marido foi embora. Jay foi morar com a mãe, e a casa ficou silenciosa. Parecia paz. Achei que estava fazendo a coisa certa ao manter minha posição. Mas preciso ser sincera agora. Desde então tomei algumas decisões que até eu reconheço que não vieram de um bom lugar. Vamos começar pelas consequências. Meu marido continuou longe. Não pediu para ver as crianças. Não ofereceu dinheiro. Não mandou um centavo para comprar comida. Eu continuava conciliando meu trabalho de meio período enquanto mal conseguia alimentar meus 2 filhos. Então meu chefe me ofereceu uma vaga em tempo integral, e eu aceitei. Não porque estivesse feliz. Na verdade, eu nem queria. Mas precisava sobreviver. O trabalho tem uma carga horária pesada e paga mal, mas pelo menos é estável. O que eu não percebi de imediato foi o quanto trabalhar em tempo integral afetaria as crianças. Meu filho ficou extremamente apegado a mim. Minha filha começou a fazer birras na hora de dormir. No começo, ignorei. Fiquei repetindo para mim mesma: eles estão bem, tem comida e um teto. Mas a verdade é que eu estava apenas sobrevivendo no automático. Eu alimentava as crianças, dava banho, mantinha a rotina delas. Mas emocionalmente eu simplesmente desliguei. Parei de me importar tanto. Não ligava para a bagunça, para os brinquedos espalhados pela casa, ou para a 20ª vez que meu filho dizia mamãe em 5 minutos. Eu chegava do trabalho, esquentava o jantar no micro-ondas e ficava rolando o celular até a hora de dormir. Eu não gritava, não batia, mas também não estava realmente presente. Eu simplesmente não tinha mais energia. Enquanto isso, descobri por conhecidos em comum que Jay conseguiu um emprego de meio período em um supermercado. Isso mexeu comigo. Agora ele estava trabalhando e ganhando o próprio dinheiro. Depois de tudo que eu fiz por ele, eu dei comida, dei um lugar para morar, deixei que usasse minha internet, minha água quente e minha eletricidade. Enquanto o pai dele não fazia absolutamente nada, fui eu quem sustentou aquele garoto. E agora que ele ganha dinheiro, pode viver confortavelmente na casa da mãe, saindo para comer, comprando roupas novas, videogames sem pagar nenhuma conta. Então mandei uma mensagem para ele. Escrevi: agora que você está trabalhando, deveria pensar em retribuir parte da ajuda que recebeu aqui. Você morou nesta casa sem pagar aluguel por 2 anos. Comeu da minha comida. Usou as minhas coisas. O mínimo que pode fazer é contribuir com alguma coisa. Ele leu. E nunca respondeu. Foi aí que perdi o controle. Comecei a falar com todo mundo. Com a minha sogra. Com minha prima. Com colegas do trabalho. Contei que Jay tinha se aproveitado de nós. Disse que ele era mimado e preguiçoso. Que passava o dia inteiro no celular e me tratava como uma empregada. Cheguei a dizer que ele tinha sido criado por uma dependente química e que não tinha ido muito longe da árvore. Essas palavras acabaram chegando até ele. E eu não me arrependo do que disse. Ele precisava ouvir. Todo mundo vive tratando esse garoto como se fosse um passarinho ferido. Ele tem 16 anos. Está quase virando um homem. Pelo menos poderia ter pegado o telefone e agradecido. Algumas semanas depois que ele foi embora, comecei a sair com outra pessoa. Nada sério. Sinceramente, nem gosto tanto dele assim. Ele é meio sem graça. Mas vai me buscar no trabalho, me leva para jantares baratos e diz que eu sou bonita mesmo quando estou exausta. Ele posta fotos comigo nos stories. Meu marido vê. Ótimo. Pode chamar de vingança. Pode chamar de uma forma de lidar com tudo isso. Não me importo. Pelo menos alguém age como se eu tivesse algum valor. A única coisa que eu realmente não esperava foi a questão do benefício social. Fui solicitar ajuda porque minhas horas de trabalho foram reduzidas de novo. Foi então que me disseram que eu teria direito a menos benefícios, já que tecnicamente minha família agora era menor, apenas eu e meus 2 filhos. Perguntaram por que meu marido e meu enteado não estavam incluídos. Eu não consegui explicar sem deixar evidente que na prática, fui eu quem colocou os 2 para fora e que agora estava recebendo menos ajuda do que quando alimentava 4 pessoas. Então sim, eu admito. Liguei para Jay novamente. Disse que talvez tivesse chegado a hora de voltar para casa. Tentei apresentar a situação como: eu sei que as coisas foram difíceis, mas nós somos uma família. Devíamos tentar de novo. Ele recusou imediatamente. Disse que vai continuar morando com a mãe e que não quer mais nenhum contato comigo. Então respondi sem rodeios: não esqueça quem manteve as luzes acesas. Quando sua mãe estava presa e seu pai estava quebrado, fui eu quem te alimentou. Você me deve isso. Ele desligou. Agora até meus próprios filhos estão perguntando onde o pai deles está. E eu não consigo dar uma resposta de verdade. Só digo: o papai precisou ficar um tempo fora. Mas percebi que às vezes faço comentários como: a mamãe está trabalhando porque o papai não ajuda a gente. Ou: é por isso que não podemos comprar brinquedos, porque o papai não quis arrumar um emprego. Eu não faço isso de propósito.
Ou talvez faça. Eu realmente não sei, mas quero que eles saibam que sou eu quem está presente. Quero que vejam quem ficou. Eu sei que isso é errado. Tenho consciência disso. Mas é difícil quando você está com raiva o tempo todo e a pessoa por quem você se sacrificou faz de você a vilã. É por isso que estou escrevendo esta atualização. Não porque ache que sou uma mártir, nem porque ache que sou perfeita, mas porque cheguei a um ponto em que consigo reconhecer que fui mesquinha. Passei dos limites. Disse coisas que não deveria ter dito. Mesmo assim, continuo aqui. Continuo trabalhando. Continuo criando meus 2 filhos sozinha. Continuo tentando manter tudo de pé. Não me orgulho de todas as decisões que tomei. Sei que me tornei uma pessoa amarga. E sim, uma parte de mim ainda quer que meu marido tome vergonha na cara e volte. Quero que ele assuma suas responsabilidades e seja um pai de verdade, não apenas um nome na certidão de nascimento. Também queria que Jay pelo menos reconhecesse que eu me importei com ele quando mais ninguém parecia se importar. Mas também sei que piorei muitas coisas. Então, Reddit, podem dizer o que quiserem. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. E você está começando a soar como alguém viciado em se fazer de vítima. Você não apenas perdeu a razão moral. Pegou uma pá e cavou ainda mais fundo. Vamos falar a verdade. O Jay conseguiu um emprego de meio período aos 16 anos, e o seu primeiro pensamento não foi, talvez ele esteja tentando colocar a vida nos trilhos. Foi. Ele me deve dinheiro. Sério? Você abrigou um menor de idade que estava sob sua guarda por ordem judicial durante uma crise. E agora quer cobrar aluguel retroativo, como se fosse a proprietária de um cortiço. Faça-me o favor. Depois ficou ressentida porque ele não disse obrigado. Então tentou fazer com que ele se sentisse culpado e ainda saiu queimando a reputação dele para a família. E agora que seus benefícios foram reduzidos, de repente você quer que ele volte para casa. Vamos lá. Pelo menos admita que quer contar o nome dele na composição da família para receber algumas centenas de dólares a mais em benefício alimentar. Você não quer que ele volte por amor. Quer por conveniência. E esses comentários que você faz para os seus filhos sobre o pai deles? Isso é manipulação emocional. Eles são crianças, não uma plateia para validar a sua versão da história. Usar a compreensão limitada dos seus próprios filhos para parecer a melhor mãe é algo lamentável. Você não apenas virou a errada da história. Você abraçou esse papel. E continua agindo como se fosse a única adulta da situação. Acorda. Comentário 2. Toda esta atualização parece o relato de alguém cuja resposta ao trauma está evoluindo para um colapso da própria personalidade. Não estou aqui para justificar o seu comportamento. Agora você é a errada da história. Sem dúvida. Mas o que eu vejo é alguém que carregou peso demais, recebeu apoio de menos e foi ignorada por tanto tempo que, quando finalmente as pessoas deixaram de se apoiar em você, você não soube largar esse peso. Em vez disso, transformou esse sofrimento em uma arma. Você tem razão em uma coisa. Jay era um adolescente jogado no meio do caos. A mãe foi presa. O pai desistiu. E você era a única estrutura que existia naquela casa. Mas estrutura sem afeto continua sendo uma prisão. Você fazia todo o trabalho prático, mas, emocionalmente, parece que já tinha desistido dele muito antes de ele conseguir aquele emprego. Agora você ficou presa numa lógica de amor baseado em troca. Eu fiz X, então onde está o meu Y? Você está saindo com um homem de quem nem gosta só para provocar o seu marido. Está criando seus filhos esperando reconhecimento. Quer que Jay volte apenas quando isso facilita a sua vida. Você precisa de terapia, não do Reddit. Você não era errada no começo da história. Mas está, sem dúvida, se tornando uma. Comentário 3. Esta é uma daquelas atualizações que me fazem pensar se devo sentir raiva ou vontade de chorar. Op, eu fiquei do seu lado no primeiro post. De verdade. Seu marido abandonou a família. Seu enteado era ingrato. E você parecia ser a única pessoa tentando fazer as coisas funcionarem. Mas agora você perdeu completamente o rumo. Você está amarga. Está tomada pela raiva. E acabou se transformando exatamente naquilo que mais odiava. Uma pessoa que faz birra quando não consegue o que quer. Vamos olhar para o Jay. Ele tem 16 anos, não 25. A mãe foi presa. O pai desistiu dele. E você, que era adulta da casa, deixou claro que o seu cuidado tinha um preço. Provavelmente, para ele, trabalhar agora representa liberdade. E, em vez de apoiar isso, você tentou usar esse emprego como uma forma de cobrar uma dívida. Isso não é atitude de mãe. É atitude de um agiota. E quanto aos seus filhos? Você realmente acha que eles não estão absorvendo esses comentários? O papai não compra brinquedos. Você está plantando ressentimento dentro deles como quem planta uma semente. E isso vai crescer. Pode acreditar. Você não é um caso perdido. Mas, neste momento, é a errada da história.
E, se não mudar de direção, vai criar filhos que crescerão cedo demais ou que acabarão ressentindo você no futuro. Muito provavelmente as duas coisas. Atualização 2. Eu não esperava escrever de novo, mas muita gente continuou me mandando mensagens perguntando o que aconteceu. Então aqui está. Minha vida continuou desmoronando depois da última atualização, mas não aconteceu de uma vez. Foi lento. Os dias foram se misturando, as contas se acumulando e meu celular não parava de tocar com números que eu não reconhecia. Provavelmente eram cobradores. Naquela época eu ainda estava trabalhando em tempo integral, mas minha postura já era outra. Eu respondia mal aos colegas de trabalho, chegava atrasada e parecia um zumbi. Eu sabia que as pessoas comentavam pelas minhas costas. Então fui demitida. Não por causa de um único erro grave, mas porque meu desempenho já não atendia às expectativas. Eu sabia que isso ia acontecer. Já não me restava energia nem para fingir que me importava. Naquele dia saí do trabalho sem nem esvaziar meu armário. Simplesmente fui embora. O cara com quem eu estava saindo também desapareceu. Ele já estava irritado comigo. Eu não era mais divertida nem carinhosa. Fez um comentário sarcástico dizendo que eu era emocionalmente exaustiva, e eu mandei que fosse embora. Ele foi. A casa voltou a ficar silenciosa. Mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio frio e pesado. Meus 2 filhos quase não falavam comigo, a não ser quando precisavam de alguma coisa. Meu filho voltou a fazer xixi na cama. Minha filha parou de desenhar. Ela desenhava todos os dias. Eles também começaram a perguntar mais sobre o pai. Por que ele não liga para a gente? Ele vai voltar? Eu respondia que ele estava ocupado tentando encontrar um emprego. Eles não acreditavam. Acho que mesmo naquela época, já sabiam que alguma coisa tinha quebrado nossa família e que não seria consertada. E sim, eu piorei tudo. Depois de ser demitida, entrei em pânico e procurei pessoas com quem não falava havia meses. Mandei mensagem para minha sogra tentando explicar meu lado da história mais uma vez, na esperança de que talvez ela pudesse ajudar com as crianças enquanto eu decidia o que fazer. Ela visualizou e não respondeu. Liguei para minha prima e comecei a chorar, dizendo que ninguém entendia tudo que eu tinha sacrificado por aquela família. Ela me ouviu por 5 minutos e depois disse: "Sinceramente, faz tempo que você soa amarga. Acho que você está mais irritada por nunca ter recebido um agradecimento do que por ter sido abandonada." Aquilo doeu, porque ela estava certa. Eu nunca amei o Jay. Eu apenas o tolerava. Eu o alimentava. Dava um lugar para ele morar. Mas a verdade é que sempre o enxerguei como alguém de fora. Nunca disse isso diretamente para ele. Mas crianças percebem essas coisas. Eu me ressentia do espaço que ele ocupava. Me ressentia do fato de o pai dele não assumir suas responsabilidades. Me ressentia porque, por mais que eu tentasse, eu sempre seria a segunda opção como figura parental, até para um garoto que mal sabia o que era estabilidade. E quando ele finalmente saiu daquela casa, conseguiu um emprego e começou a reconstruir a própria vida, em vez de sentir orgulho dele, eu fui mesquinha. Tentei controlar a narrativa. Contei para parentes que ele era ingrato, manipulador e que tinha se aproveitado de nós. Esperava que as pessoas ficassem do meu lado. Mas Jay já tinha contado a versão dele, e a maioria acreditou nele. Uma das minhas tias me disse: "Parece que você está mais irritada porque ele não desmoronou sem você do que feliz por ele estar bem." Ela também estava certa. Depois que perdi o emprego, o namorado e boa parte da reputação que ainda tinha na família, finalmente procurei meu marido. Pedi que nos encontrássemos. Sem brigas. Só para conversar. Ele aceitou. Nos encontramos em um parque. Ele parecia cansado, mas mais disposto do que eu me lembrava. Contou que finalmente tinha conseguido um trabalho de meio período por meio de uma agência de empregos temporários. Disse que a mãe dele estava ajudando para que ele conseguisse se reerguer. Também contou que Jay continuava trabalhando, morando com a mãe e que ainda se recusava a voltar para nossa casa. Perguntei sobre as crianças. Ele respondeu que sentia muita falta delas. Eu disse que ele podia vê-las, mas não dentro da minha casa. Não falei isso por raiva. Só não queria assistir meus filhos se encherem de alegria por um homem que ainda não tinha reparado todo o estrago que causou. Eu ainda não estava preparada. Ele não insistiu. Apenas disse: "Vou dar entrada no divórcio no mês que vem. Já está na hora." Eu apenas concordei com a cabeça. Não discuti. Não pedi que ele ficasse. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Eu queria dizer mais alguma coisa, mas não sabia o que. Nós dois fomos embora com palavras que nunca chegaram a ser ditas. Sem ter para onde ir e com o aluguel vencendo, liguei para os meus pais. Fazia anos que não éramos próximos. Na maior parte por culpa minha. Eu sempre os mantive à distância porque achava que não precisava de ninguém. Mas o desespero destrói qualquer orgulho. Perguntei se eu e as crianças poderíamos ficar com eles por um tempo. Eles aceitaram, mas com algumas condições. Nada de grosserias, nada de drama, nada de namorado, nada de reclamar do meu ex-marido. Apenas fosse mãe dos meus filhos e colocasse minha vida de volta nos trilhos. Então agora estou no quarto de hóspedes da casa dos meus pais. Há 2 camas de solteiro, um aquecedor portátil e as crianças dividindo uma cômoda. Não é uma vida luxuosa, mas é segura e quente. Minha mãe prepara o jantar todas as noites. Meu pai leva meu filho para a escola. Enquanto isso, estou procurando emprego. Nem sei exatamente em que. Cansei de dizer: eu trabalhava em. Agora só quero trabalhar, pagar minhas contas e manter a geladeira cheia. O divórcio está em andamento.
Meu marido vê as crianças nos fins de semana. Ele as busca e as leva para a casa da mãe dele. Quando voltam, estão mais quietas, mais tranquilas. Nunca contam muita coisa sobre o que fazem por lá. Mas uma vez, meu filho comentou: o papai tem um carro novo. E minha filha perguntou por que a vovó compra lanches melhores para eles. Eu não respondi nada. Essa é a minha vida agora. Eu não sou a vilã desta história, mas também não sou a heroína. Eu estava exausta. Fiquei amarga. Tomei decisões ruins. E agora estou vivendo com as consequências delas. É só isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Toda essa história prova uma coisa: o ressentimento apodrece uma pessoa por dentro quando ela não lida com ele. Eu não acho que você realmente odiava seu enteado ou seu marido. Acho que você odiava ser a única pessoa tentando fazer as coisas funcionarem enquanto todo o resto simplesmente deixava a vida seguir. E, em vez de pedir ajuda logo no começo ou ir embora, você esperou até que o ressentimento se acumulasse tanto que já não conseguia enxergar além dele. A tragédia é que você confundiu o controle com força. Achou que controlar a comida, a casa, a narrativa e até as emoções dos seus próprios filhos era o que significava ser forte. Mas não era. Era apenas uma máscara para o esgotamento. Agora todos se foram. Você não é um monstro. Mas colocou fogo em uma vida que talvez ainda pudesse ter sido salva se tivesse admitido, mais cedo, que estava se afogando. Espero que isso seja um recomeço para você. Mas vai precisar de terapia e de muita humildade para conseguir sair desse buraco. Comentário 2. Eu não sinto pena de você, mas sinto alguma coisa. Talvez compaixão. Talvez frustração. Porque, sinceramente, você estava muito perto de fazer a coisa certa. No começo, você tinha todos os motivos para estar do seu lado. Um marido preguiçoso. Um enteado que acabou sob sua responsabilidade por decisão da justiça. Um colapso financeiro. As pessoas estavam prontas para apoiar você 100%. Mas, em algum momento do caminho, você decidiu que estar certa era mais importante do que ser gentil. Você queria reconhecimento. Gratidão. Uma salva de palmas por fazer o que precisava ser feito. Como não recebeu isso, descontou a frustração em um adolescente, no seu marido e em qualquer pessoa que não elogiasse você rápido o suficiente. E, no instante em que seu enteado começou a reconstruir a própria vida sem precisar de você, você não conseguiu lidar com isso. Isso diz muito mais sobre você do que sobre ele. Agora você está sem dinheiro, sozinha, de volta à casa dos seus pais e sem emprego. E finalmente está percebendo que o mundo não deve aplausos a ninguém apenas por não desmoronar. Você não fracassou porque trabalhava demais. Fracassou porque deixou que a amargura tomasse todas as suas decisões. Comentário 3. Foi difícil ler essa atualização porque é como assistir alguém perceber, aos poucos, que acabou se tornando a vilã da própria história e, mesmo assim, continuar tentando justificar o roteiro. Vou resumir a situação. Seu marido foi péssimo. Não há discussão sobre isso. Ele abandonou você quando mais precisava dele. Seu enteado nunca pediu para ser jogado sob sua responsabilidade. Ele era um adolescente traumatizado. Você não era obrigada a amá-lo. Mas também não precisava tratá-lo como um cobrador de dívidas quando ele finalmente conseguiu colocar a vida nos trilhos. Seus próprios filhos já estão demonstrando sinais de sofrimento emocional. E isso não é culpa do seu ex-marido. É a responsabilidade sua. As crianças absorvem tudo. Elas ouvem o sarcasmo. Percebem as indiretas. Sentem a tensão. Agora você está na casa dos seus pais, desempregada, contando tudo isso como se fosse uma história de sobrevivência. Mas, na verdade, é apenas o lento desmoronamento de alguém que se recusou a pedir ajuda até ser tarde demais. Você não é uma pessoa má. É alguém que nunca lidou com a própria dor. E agora todos ao seu redor pagaram o preço por isso, inclusive seus filhos. Cuide de si mesma antes que eles cresçam e escrevam as próprias histórias no Reddit.